Olá, Gleicine Rosário, e hoje eu gostaria de refletir junto com você da importância das pistas visuais, o apoio das imagens para o treinamento do comportamento verbal para as pessoas com autismo. Quando refletimos sobre a dificuldade, sobre o déficit na comunicação social das pessoas com autismo, é muito importante a gente refletir desses dois nichos principais dentro da comunicação, que é a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Muitas vezes a criança com autismo, né, minha fala especial vai ser para as crianças, mas a gente pode adequar para adolescentes e adultos também. Muitas vezes a gente começa a perceber que a gente dá um comando, dá uma instrução e eles ficam um pouco perdidos. E às vezes a gente fica pensando, poxa, será que ele entendeu aquele comando? Porque muitas vezes a gente fala muitos comandos em uma só frase. Então a primeira dica é a gente diminuir esses comandos nas nossas frases. E a outra dica é a gente utilizar alguns recursos. Acredito que, assim como eu, você faz várias atividades de um dia. E as mulheres, então, fazem muitas atividades em um só dia, não é? Cuidando da casa, muitas vezes, do filho, do marido, da rotina do trabalho, enfim, muitas atividades no dia. E muitas mulheres têm diversas estratégias para se organizar. Uma dessas estratégias é utilizar calendário, utilizar agenda, ou seja, utilizar recursos externos para essa organização de tempo. Então a minha dica é a gente fazer a mesma coisa para a sua criança com autismo e a gente poderia pensar em outras faixas etárias de idade também. Você já utiliza calendário? Será que sim? Será que não? Então, se você consegue visualizar, aqui atrás tem um exemplo de uma rotina visual de um calendário. A gente pode utilizar esse recurso. Inclusive, eu já dei essa dica em outros vídeos. A gente pode utilizar esse recurso para ajudá-los nessa organização interna. Percebam, eles já tinham uma rotina muito, inclusive, estressante antes mesmo da pandemia. Diversas terapias, escola, fora as outras rotinas em casa. Então, muitas vezes, eles já tinham até essa rotina visual anterior. Mas será que você adaptou para a nova rotina agora, em casa, nesse momento de pandemia? Então, você precisa fazer essa adequação, porque é muita mudança e a gente precisa auxiliá-los nesse processo de organização. Então hoje a gente pode pensar inclusive de duas referências para as pessoas com autismo com muita funcionalidade, que trouxe uma luz pra gente quando a gente pensa e reflete que as pessoas com autismo conseguem se organizar muito melhor com as pistas visuais. E essas duas histórias é a história de Temple Grandin, que inclusive tem vários artigos escritos e livros também, inclusive filme, e a história também de Carly. Ambas as histórias vocês conseguem achar na internet, tá? A história das duas, que são pessoas com autismo que trazem pra gente através da sua fala, através da sua comunicação, né? Como no caso da Carly, que não necessariamente foi a comunicação verbal, mas foi através de digitar que ela conseguiu aí encontrar essa comunicação eficaz. Que as pistas visuais auxiliam muito para essa organização do dia a dia das pessoas com autismo. Então, algumas dicas, inclusive, de rotina e de treino, a gente consegue encontrar na internet alguns modelos. E hoje eu separei para vocês alguns modelos, tá? Estamos, por exemplo, no Maio Laranja, que a gente reflete da importância de proteger as nossas crianças e adolescentes contra exploração, contra abuso, inclusive sexual. E quando a gente fala dessa dificuldade de comunicação da pessoa com autismo, a gente vai refletir também que essa pessoa tem dificuldade dessa autopercepção e precisa de treinamento. Então essa figura que eu separei para vocês é uma figura que a gente encontra na internet, tá? Inclusive, vocês veem aqui a referência, Autismo e Educação, no qual existe esse treinamento através desse apoio visual das partes do corpo, nariz, costa, dedo, olho, ombro. E aí você pode estar se perguntando, poxa, Gleice, por que eu vou utilizar isso com o meu filho? Porque muitas vezes ele não tem essa percepção do corpo. A gente pode utilizar isso nas brincadeiras e também com esse apoio visual. Inclusive, a gente pode utilizar isso para treinar o que é permitido, o que não é permitido referente ao toque. A gente também está treinando e educando referente ao que é permitido no corpo dele, no corpo dela. A gente também está treinando a educação sexual das nossas crianças e adolescentes com autismo, que é essencial, visto que eles têm essa dificuldade na sua comunicação verbal e a comunicação muitas vezes não verbal também. Então, não só partes do corpo, autopercepção, a gente também pode utilizar referente a ações, piscar, correr, brincar, andar, soprar,
Isso vai te auxiliar nesse processo de instrução, quando você vai dar uma instrução, tá? Então, essas duas dicas é que vocês podem, inclusive, adaptar no dia a dia de vocês. E aí eu vou dar um outro exemplo. Vamos imaginar que hoje no seu almoço você vai fazer um estrogonofe. Vocês podem, inclusive, fazer adaptação. Né? Encontrar na internet diversas imagens do que vocês vão almoçar, do que vocês vão tomar um café, um lanchinho, para que você possa dar esse apoio concreto à sua fala. Espero que vocês utilizem a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado das dicas e orientações de hoje e quero, inclusive, o retorno de vocês. Como é que foi utilizar isso no dia a dia? É muito importante a gente lembrar que essa organização, utilizando as pistas visuais, auxilia muito nesse processo de organização interna das pessoas com autismo. São muitos e muitos estímulos no dia a dia e a gente precisa auxiliá-los nesse processo de organização. Então, espero que vocês tenham gostado, espero você no próximo vídeo. Me acompanhe através das redes sociais e tchau, tchau. Até mais.